Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa de todas as segundas à quinta, da hora do almoço, o seu programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e eu estou aqui acompanhado da missionária Fátima Coimbra. Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Renovação. Muito bem, então nós vamos hoje, queridos, tratar com vocês de um assunto muito importante para que você possa aprender na Palavra de Deus, para que você possa entender quem é Jesus Cristo, não é? Quem é, eu não disse quem foi, porque ele está vivo, né, missionário? Então, ele foi, quem foi é um personagem histórico, né? Tiradentes foi, não é? Dom Pedro I morreu, né? Ainda vai ressuscitar para o julgamento, mas Jesus, ele morreu, ressuscitou e já está vivo desde sempre, aqui no né? meio de nós. Então nós vamos aprender quem é Jesus Cristo. Vamos aprender Jesus como sendo 100% Deus e 100% homem. Então, são duas características, queridos. Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha essa dúvida aí na sua casa, você pensando, olha, Jesus Cristo, pastor, ele era Deus ou era homem? Porque a gente vê na Bíblia pessoas adorando Jesus Cristo. E Jesus Cristo não repreende essas pessoas, não é, missionário? Jesus aceita essa adoração, não é? No entanto, quando em outros trechos da Bíblia o anjo aparece aos apóstolos, né? Os anjos aparecem, aí vão adorar, o apóstolo vai adorar o anjo, aí o que o anjo faz? Não, você deve adorar apenas a Deus, né? Eu, anjo, sou um servo como você. Então Jesus aceitou a adoração. Agora, por outro lado, missionária, Jesus, ele foi para a cruz e sofreu chicotadas no caminho, né? Tortura, e na cruz aqueles pregos, e morreu. E aí, muita gente diz assim, não, Jesus, como Deus, ele não sentiu não aquela dor, ele estava ali só fingindo. Não, primeiro que ele não pode fingir, né, missionário? Porque ele só diz a verdade, não é? Ele diz, eu não minto, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então não pode mentir. Como é que ele vai mentir? Então ele sentiu de verdade aqueles pregos, né? Tudo. Mas e aí? Se ele sentiu, como é que pode? Se ele é Deus, como é que pode? Sentiu, é Deus, é homem, como é que é? Então vamos aprender esse negócio para que você não seja enganado, nem se engane a esse respeito, tá bom? Nós já aprendemos aí que Jesus, ele faz parte da Trindade, não é? A Trindade, vocês já sabem que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então nós já sabemos que ele é o Filho unigênito de Deus. Olha, gente, essa palavra unigênito significa único do tipo, viu? Não é filho único, não. Ela vem do grego, que quer dizer o único do tipo. Ou seja, igual a Jesus, não tem outro. Não teve, não tem e nunca terá. Então já sabemos também que Jesus é a palavra de Deus, a encarnação do Verbo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na palavra. Vamos ver que através de Jesus todas as coisas foram criadas. Então quando Deus disse assim, haja luz, quando Deus disse lá em Gênesis, haja terra, haja céu, haja mar, e tudo foi criado, você já aprendeu com a gente que foi através da palavra de Deus, que é Jesus. Só para relembrar você sobre essa questão,
Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Você localizou aí o Evangelho de João, lá no capítulo 1, logo no comecinho. Evangelho de João, queridos, Novo Testamento, né? Você que está aí com a sua Bíblia, você já deve estar com um marcador de livros, né, na página do índice, para você chegar lá facilmente. Você vai chegar no Evangelho de João, que é Novo Testamento, e lá você vai logo no capítulo 1, no versículo de 1 a 5. Vamos ler juntos para vocês verem? Olha que bonito, diz assim, ó, vou ler devagarzinho para você ir acompanhando e ir aproveitando e comendo cada palavrinha dessa. Diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo está com V maiúsculo, viu, gente? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha lá. Quer dizer, no princípio, o verbo aqui é Jesus, hein, gente? Em algumas Bíblias a tradução está assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então veja aí. A palavra, já nós vamos ver que a palavra, o verbo é Jesus, já nos versículos seguintes. Mas veja, se a palavra for Jesus, ele está dizendo que no princípio era a palavra, quer dizer, Jesus já existe desde sempre, né? E que a palavra, o verbo, estava com Deus, estava junto com Deus no princípio, né? Na criação de tudo. E diz mais, a palavra, o verbo, era Deus. Então, está dizendo aqui que a palavra é Deus, que Jesus é Deus. E continua dizendo assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, de Jesus, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí, se não fosse Jesus estar lá junto com o Pai, nada do que foi feito se fez. Então, veja que bonito, né? Mostrando aqui o papel de Jesus no princípio, o papel de Jesus na criação. Agora nós vamos ver, você pode estar pensando, mas pastor, disse aí o verbo, a palavra. Como é que eu vou saber que o verbo, que a palavra está se referindo a Jesus? Você vai saber, querido, se você avançar um pouquinho nesse mesmo capítulo, continuando aí no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai agora para o versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 14. Diz assim a palavra de Deus, olha só. O verbo, ou a palavra, né, depende da sua Bíblia, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem veio? Que está falando do verbo ainda, né? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, hein, pessoal, olha esse último versículo. E o verbo se fez carne. Olha lá. O verbo se fez carne, se fez homem, carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha aí, queridos. Glória a Deus, né, missionário, por essa Glória palavra. a Deus. Olha, gente, que isso aí, olha, vou dizer um negócio a vocês. Depois de saber todas essas coisas, não é? Veja aí que nós estudamos aí, que Jesus realmente é a palavra e tudo mais, é Deus. Então, depois de sabermos tudo isso, que ele veio em carne, não é? Surge a pergunta para nós, né? Então, quando Jesus veio ao mundo e nasceu de uma mulher e viveu na terra seus 33 anos, né? Que Jesus viveu 33 anos, até a morte no Monte Calvário, ele andou nessa terra como Deus ou como homem, hein, missionário? E agora? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, pastor Gilberto. Né? Vamos abrir a sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11.
né? Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E lá a gente vai encontrar a resposta de Jesus para essa pergunta, né? Vamos repetir a pergunta, pastor Gilberto, a pergunta que fizeram. Vamos repetir. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele andou entre nós como Deus ou como homem? Porque a gente já viu aqui que ele era Deus, mas ele se fez carne. E aí, ele se fez... Como é essa história? Ele era Deus, deixou de ser Deus e se fez carne? Como é que é essa história, missionária? Vamos explicar para o povo aqui. Que história é essa aí? Então, lá em Filipenses, no Filipenses 2, versículo 5 ao 11, então Jesus diz a gente: o exemplo de Cristo na humilhação. Esse é o título, né? O exemplo de Cristo na humilhação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha, vamos parar aí. Olha que coisa importante isso que a missionária está lendo, hein? Olha, vamos destacar isso aqui. Cruz, né? Vamos destacar o seguinte, né? O comecinho aqui que diz assim: antes, que quer dizer pelo contrário, a si mesmo se esvaziou. Olha aí, gente. Está dizendo que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Pessoal, Jesus se esvaziou de quê? Da sua condição de Deus Todo-Poderoso. Ele se esvaziou e ele assumiu voluntariamente a forma de servo. Servo, missionário, é aquele que obedece, né? Exatamente. E aí diz a Bíblia, tornando-se... obedece ao seu Senhor. Obedece ao seu Senhor. Diz a Bíblia, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então veja, queridos, que esse versículo nos ensina direitinho que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus, né? Agora continue a missionária. Aí qual foi a recompensa que Jesus recebeu por ter feito isso? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha só que interessante. Aqui diz que Jesus, antes de se fazer carne, se esvaziou de si, ou seja, da sua natureza divina, para andar pela terra como um homem comum. Mas que coisa, hein, pastor Gilberto? Vocês imaginavam isso? Que Jesus se humilhou a si mesmo, se esvaziou e morreu na cruz. Isso significa que tudo que ele sofreu, não só no final da sua vida terrena, mas também nas tentações que passou ao longo dos anos na terra, foram suportadas como homem. Então, olha, né? Só, muito importante isso, queridos, a gente Suportados saber disso, como suportados como homem, e a gente vai ver mais sobre isso, mas depois do nosso intervalinho. Nós vamos agora ouvir louvores maravilhosos, e aí daqui a pouquinho a gente volta. Vá pensando aí nessas bênçãos, vá digerindo isso aí no seu horário de almoço, não é? Que é bastante informação, você saber que Jesus se esvaziou. Queridos, isso é muito importante, porque nós vamos aprender na Bíblia, meus queridos, que se nós não crermos que Jesus é Deus, isso tem uma série de implicações onde a gente perde uma série de coisas maravilhosas que Ele preparou para nós. Então nós não podemos cair nessa. Há muitas pessoas por aí de boa vontade, querendo ajudar pessoas, mas pregando que Jesus não é Deus, ou seja, pregando
em desacordo com o que a Bíblia afirma, né? A Bíblia afirmou, nós vimos agora aí no Evangelho de João, aqui na carta aos Filipenses, claramente a Bíblia afirmando que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo que se fez carne, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas, pastor Gilberto, tem gente dizendo que Jesus é um anjo, era um anjo, que Jesus não era Deus, que Jesus não se fez homem aqui na Terra. E como é isso, pastor Gilberto? Pois é, então nós vamos saber, depois aí do nosso intervalo, nós vamos aprender mais sobre isso. Mas olha, querido, isso é muito importante, fique ligado, ouça aí os louvores, fique aí ligado no Senhor, vá orando ao Espírito Santo para que Ele lhe dê entendimento do que nós vamos falar, porque isso é muito sério para o seu presente aqui na Terra e para o seu futuro na eternidade, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, depois desses lindos louvores. Fiquem na paz do Senhor. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos de volta ao esse nosso bloco, onde nós estamos aqui falando a respeito de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então, é um assunto muito importante para a gente conhecer, afinal de contas, se você quer ter intimidade com Jesus, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, não é, queridos? Uma coisa que nós temos que fazer é conhecer essa outra pessoa, né? Quem é a pessoa, como é que ela é formada. Então, para termos intimidade com Jesus, nós temos que conhecer bem como é Jesus, né? Então, de onde ele veio. Nós aprendemos no nosso último bloco que Jesus nem sempre se chamou Jesus. Inclusive, esse nome Jesus significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Yahvé, vocês sabem que é o nome do Pai, né? O nome verdadeiro de Deus, né? Que significa eu sou. Eu sou aquele que sou. Eu sou, que significa ele é independente de qualquer coisa. Ele não foi criado. Ele é. Ele foi, é e será para sempre. Então, Jesus, se vocês lembrarem, ele, quando Maria recebeu a visita do anjo, anunciando que ela ia ficar grávida pelo Espírito Santo, o anjo foi que disse a Maria: você terá um filho, será concebido pelo Espírito Santo e você dará o nome de Jesus, dará o nome. Mas a gente aprendeu no bloco passado que Jesus, ele já existia e ele antes se chamava o Verbo, a Palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, queridos, isso é uma coisa linda a gente saber que o nosso Jesus é eterno, ele também existia, existe e existirá para sempre. Só que no bloco passado ficou essa questão, não é? Quer dizer, a gente estava estudando, vendo que Jesus ele suportou aqui na terra as tentações como homem, não é? Porque aprendemos no bloco passado que ele se esvaziou da sua condição de Deus para vir como servo, não é? Como servo obediente, como ser humano. Então, se você abrir, nós vamos ver mais sobre isso, nós vamos ver a prova disso na palavra. Olha, se acostume, minha gente, se alguém lhe disser alguma coisa sobre a Bíblia, disser isso tem na Bíblia, você pergunte aonde tem, qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o versículo, para que você possa ter certeza, não é, daquela referência bíblica. Então, vamos abrir aí nossas Bíblias na Carta aos Hebreus. O livro de Hebreus, ele fica no Novo Testamento, fica já pertinho do fim do Novo Testamento. A carta escrita aos Hebreus.
Veja lá no capítulo 2 da carta aos Hebreus, abra aí a sua Bíblia, capítulo 2, no versículo 17 e 18. Veja aí. Carta aos Hebreus, capítulo 2, pode anotar aí para você estudar depois com calma, versículo 17 e 18, Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando aqui de Jesus, hein? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação. Olha aí, queridos, propiciação quer dizer você oferecer algo em resgate do pecado. Então Jesus ele foi o nosso pagamento pelo resgate do nosso pecado. Então diz aqui a Bíblia, vou retomar a leitura: para ser misericordioso, falando aqui de Jesus, e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, olha só o que vai falar aqui da humanidade de Jesus, hein? Pois, olha só, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha aí. Então Jesus, ele sofreu tudo isso aí que nós estamos sofrendo hoje, sabe, queridos? Essa tentação, essa coisa toda que a gente sofre hoje, Jesus também sofreu como homem. Ele se esvaziou da sua condição de Deus para sofrer tudo no nosso lugar. Então, se você fica pensando assim: Jesus não sabe o que eu estou passando, Jesus não sabe como é difícil resistir a essa tentação, a esse pecado. Ele sabe, viu, querido? Ele veio na terra como ser humano, se esvaziando da sua condição de Deus, tá certo? Então, olha só, a gente vai ver um pouco mais disso também lá em Hebreus. Continue aí no livro de Hebreus, no capítulo 4 agora. Você vai pular aí 2 capítulos, né? Você estava no capítulo 2, você vai agora para o capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Vai lá, gente. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Lá você vai encontrar o seguinte, olha: Jesus, olha que bonito, Jesus, sumo sacerdote, que se compadece de nós. Olha, ele se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Fique firme, né? Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí continua a Bíblia: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha lá. Antes, ou seja, pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, quer dizer, do mesmo jeito que a gente, mas sem pecado. Olha lá, Jesus foi tentado, queridos, como nós, mas sem pecado. Continua a Bíblia: acheguemo-nos, portanto, então vamos nos achegar confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uau, hein, pessoal? Uau, é o que eu tenho a dizer. Uau, que fantástico esse negócio. Quer dizer, então, que Jesus também foi tentado por todas as coisas que nós já fomos e seremos ainda. Só que ele resistiu a tudo sem pecar. E o melhor, queridos, é que ele fez isso. Sabe o que é melhor? O melhor é que ele fez isso. O melhor, então, queridos, é que ele fez isso tudo por amor a nós. Olha só, para quando fosse para o sacrifício na cruz, quando ele foi lá para derramar seu sangue, ele fosse realmente como Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro sem defeito que Deus ofereceu para tirar o pecado do mundo, né? Alguém que sofreu a tentação
mas que resistiu firme e foi até o fim. Que beleza, sem pecar, não é? É por isso, queridos, que Jesus entende as nossas fraquezas. É por isso que Ele tem misericórdia de nós, quando nós erramos e quando nós nos arrependemos de sincero coração. Pois Ele mesmo já passou por isso e venceu. Não é verdade, missionário? É por isso que Jesus diz o seguinte. Vamos agora a João, no capítulo 16, no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós, pessoal. Você já sabe que o mundo é o sistema que o diabo gerencia e que governa a vida das pessoas que ainda não nasceram de novo. Esse sistema é composto de mentiras, traições, ganância, embriaguez, pornografia, desejos desenfreados, incredulidade, tristeza, falta de paz, dentre outras coisas. O que muita gente não sabe é que Jesus iniciou seu ministério na Terra até que completou 30 anos de idade. E até essa idade ele viveu como homem. Um homem comum, crescendo em graça e trabalhando normalmente. Pastor Gilberto, me diga uma coisa. Como foi isso de que ele viveu só, como queridos, homem? Nós poderemos ver isso lá no Evangelho de Lucas. Se você abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 52, você vai lá na sua Bíblia, olha, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho de Lucas é Novo Testamento, hein, gente? Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, olha só, quando Jesus, queridos, completou 30 anos, é que chegou a hora dele começar então o seu ministério de pregação, de ensino, de curas, de milagres. Isso ele fazendo aqui na terra, para finalmente, depois de 3 anos de intensas maravilhas, ele então consumar a nova e eterna aliança com o ser humano, né, através da sua morte. Então, queridos, pense nisso, né? Pense que o Senhor Jesus, ele fez essa grande maravilha por nós, e pense que o Senhor está nos orientando quando ele diz assim: tende bom ânimo. Nunca mais pense assim. Jesus diz: tende bom ânimo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele disser isso, nunca mais pense assim: está falando isso porque é Deus, não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim o que você está passando. Ele sabe o que a gente passa. Ele é capacitado para nos socorrer no momento da tentação, no momento da dificuldade. Ele sabe porque ele passou, tá certo? Então a gente vai fazer um intervalinho agora para você ouvir mais alguns louvores abençoados e maravilhosos, e daqui a pouco a gente volta para falar para você como foi que Jesus começou o ministério, o que ele teve que fazer para começar o ministério, já que ele se esvaziou da sua condição de Deus, né, como nós aprendemos. Nós vamos então agora saber o que ele teve que fazer para então começar o seu ministério como sendo 100% homem, tá bom? Daqui a pouquinho, depois desses louvores maravilhosos. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino.
Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos de volta a mais um bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra, trazido aí para vocês pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui trazendo para você esse conhecimento bíblico sobre Jesus Cristo, né? Falando que Jesus é 100% Deus e 100% homem, não é? Já vimos que ele é 100% Deus e já vimos também que ele é 100% homem. Mas aí, como homem, você imagina o seguinte, né? Nós falamos no bloco anterior que Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade, porque naquela época era uma pessoa considerada jovem, não é? 30 anos de idade, era a vida adulta demorava um pouco mais para chegar, não é? Hoje em dia é que as nossas crianças, muita gente está deixando a criança ficar adulta antes do tempo, não é? Ainda sem preparação, a criança acaba se complicando. Mas naquela época, com 30 anos, era um jovem, começou seu ministério, era a tradição entre os judeus isso, e de 30 a 33 anos ele fez o seu ministério, né? Que foi pregar a palavra de Deus, curar doentes, foi expulsar demônios de pessoas que estavam opressas, foi de trazer paz, promover transformações. Mas só, queridos, que para começar o ministério foi necessário que Jesus, como homem comum, 100% homem, embora Jesus soubesse, queridos, todo o tempo da sua origem divina, da sua missão na terra, foi necessário que Jesus recebesse o Espírito Santo e começasse a operar no poder do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Olha só que coisa fantástica, né? Agora uma notícia linda para você. Esse batismo no Espírito Santo que Jesus recebeu, a gente vai ver daqui a pouquinho na Bíblia, foi logo depois que ele recebeu o batismo nas águas. E aí vai uma coisa, hein, queridos? Existem 2 batismos para você receber, segundo a Bíblia. O batismo nas águas, que é aquele que você voluntariamente vai e decide entregar o governo da sua vida a Jesus e decide se arrepender dos seus erros e confessar isso a Deus. Esse é o batismo nas águas. A gente faz com pessoas que já são adultas, né, ou que são jovens, mas que já têm noção do certo e errado e capacidade de se arrepender, né? Por isso que nos faz batismo de crianças conforme a Bíblia, né? Porque a criancinha pequena, o bebezinho, ele não sabe, não tem condição de se arrepender, não tem condição de confessar o seu pecado. Mas Jesus, ele foi batizado nas águas, mas também foi batizado no Espírito Santo. E a boa notícia para você é que esse mesmo batismo no Espírito Santo, que é você receber poder do alto para poder fazer a obra de Deus, está disponível para você, viu? Depois que você nascer de novo. Isso é fantástico, a gente vai ensinar isso nos nossos próximos programas. Mas veja só, com Jesus, o Espírito Santo veio logo depois que ele se batizou nas águas. Você vai ver isso, abrindo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Vá lá comigo, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 a 22. Vai lá, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 22. Lucas é Novo Testamento, né? Vai lá, Lucas 3, capítulo 3, versículo 21 e 22. Narra aí o batismo de Jesus. Diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quer dizer, em ti tenho prazer. Olha aí, o batismo de Jesus nas águas aconteceu. Embora Jesus não tivesse pecado, João Batista insistiu com Jesus: eu não vou lhe batizar não quero não. Mas Jesus insistiu com ele: olha, eu não tenho pecado, mas eu tenho que me batizar nas águas
para que se cumpra em mim toda a justiça. Logo em seguida, ele recebeu o batismo no Espírito Santo, com a pomba descendo. Então, olha a alegria de Deus Pai, vendo que Jesus estava cumprindo direitinho toda a missão para que foi designado. Que beleza, hein? Então aí, queridos, depois que isso aconteceu, o missionário, depois desse batismo de Jesus nas águas e depois do batismo dele no Espírito Santo, o que foi que aconteceu, hein? Depois desse batismo, pastor José Gilberto Costa, quando Jesus caiu em campo para destruir as obras do maligno, foi quando ele foi ali passar a expelir demônios. Mas vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Na sua Bíblia tem escrito Atos, no capítulo 10, versículo 38. Está lá escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, Jesus falando isso numa sinagoga. Ele estava falando isso numa sinagoga que é o quê? A sinagoga é a igreja onde os judeus se reuniam na época para ouvir a leitura da palavra de Deus. E Jesus deixou ali todo mundo de boca aberta e de cabelo em pé, pastor Gilberto. Vamos ver essa parte aí, viu? Esse versículo de Jesus falando na sinagoga, a gente vai ver agora que é um versículo muito poderoso, é uma parte muito importante. Está lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16 a 21. Olha que interessante, a missionária vai ler isso aqui. Olha, isso aqui vai ser parte por parte aqui. Nós vamos ler juntos e comentar juntos aqui, porque é muito forte, queridos, essa parte aqui de Jesus falando. Olha só que bacana, que legal. Diz assim, achou aí, queridos ouvintes? É Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Tá? Isso é o que aconteceu depois que Jesus ele recebeu o batismo nas águas como homem, recebeu o batismo no Espírito Santo, quer dizer, foi cheio de poder, não é? Então, veja aí, localizou Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, está falando aqui de Jesus, hein, gente? Entrou num sábado na sinagoga. Sinagoga, queridos, era a igreja onde os judeus se reuniam para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus, né, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que bacana, Jesus leu isso, queridos. Ele leu esse trecho e aí a Bíblia continua narrando o seguinte: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos, quer dizer, os olhos voltados para ele. Então passou Jesus a dizer-lhes, olha só, queridos, o que Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que maravilha, hein, missionária? E aí? Pastor Gilberto, é mesmo uma maravilha saber que Jesus realizou tudo em seu ministério aqui na terra como um homem, e depois recebeu o poder com o batismo do Espírito Santo. E é por isso que ele afirmou que aqueles que também já receberam esse poder, o batismo no Espírito Santo, podem fazer as mesmas obras que ele fez, né? Aleluia por isso, pastor Gilberto. Como Deus é bom com a gente, vocês não acham? Pastor Isso Gilberto. É fantástico, né? Veja que
Isso aí é forte, viu? Que a missionária Fátima está dizendo, está na palavra de Deus, né? O Senhor Deus dizendo, Jesus dizendo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai, queridos. Então, olha aí que poder esse batismo com o Espírito Santo, né? Como é importante e como é bonito, não é, Jesus nesse trecho aí da palavra de Deus falando isso, né? Falando que, lendo um trecho escrito pelo profeta Isaías, esse trecho que Jesus leu na sinagoga foi escrito 750 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, veja como é espetacular isso, né? E, no entanto, 750 anos depois, Deus, com a sua fidelidade, Deus, ele cumpriu a sua palavra, né? Mandou o seu Filho unigênito, o Verbo que se fez carne, chamado Jesus, né? Yahvé, Jesus, que significa Yahvé, é salvação. Então ele veio à terra, fez essa grande maravilha, e aqui estamos nós usufruindo dessa grande maravilha que ele fez, onde ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação, para pôr em liberdade os oprimidos. Imagine, queridos, a cara do pessoal na sinagoga, não é, missionária? Quando Jesus disse assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que espanto, pastor José Gilberto. Que espanto, né? O pessoal falando que Jesus dizendo: hoje se cumpriu a escritura, quer dizer, cumpriu em Jesus Cristo. Ele dizendo ali, isso que, em outras palavras, né, queridos, isso que Isaías previu há 750 anos atrás, chegou hoje, sou eu que falo com vocês, Jesus falando, né? Então isso é maravilhoso. Nós vamos aqui então agora ver com vocês que depois que Jesus ressuscitou, né, o que aconteceu, missionário? Depois ele fez essas obras, né, tudo mais, mas e aí, depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? A missão dele foi cumprida, não foi? Como é que é essa história? A missão dele foi cumprida e Jesus voltou a ocupar sua posição original de Deus. Depois que ele cumpriu sua missão, missão dada, missão cumprida. Que beleza, então, pastor Gilberto, missão dada, missão cumprida, e ele voltou a ser Deus. E podemos ler em Hebreus, no capítulo 1:3, algo sobre isso. Ele diz, onde Jesus diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele voltou a ser Deus Todo-Poderoso. Muito bem, quer dizer, ele, em todo momento que ele esteve aqui na terra, queridos, ele nunca deixou de ser o Todo-Poderoso na sua essência, na sua composição. Ele apenas aceitou, até, missionária, teve um trecho, né, da Bíblia que diz assim, onde o governador romano, né, o Pilatos, né, na hora que ele está interrogando Jesus, ele diz assim: você não vai falar nada não em sua defesa? É verdade, pastor Gilberto, né? Ele diz... Jesus ali, ele fica calado. Fica calado. E Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para salvar sua vida, lhe soltar? Aí Jesus diz o quê? Nenhum poder lhe seria dado se não fosse dado, você teria se não fosse dado por meu Pai. Quer dizer, em outro momento Jesus diz: eles não tomam a minha vida, eu a dou porque eu quero, e eu tomo de volta a minha vida na hora que eu quiser. Então, observem essa questão de Jesus. Queridos, isso é muito sério. É preciso que você entenda isso. Que é o que vai acontecer em breve, né? Aqui, a comemoração da Páscoa. Quando Jesus ele morre para nos salvar. É isso que ele quer falar. Ele fala, quando ele fala isso, é isso que ele quer dizer, pastor Gilberto? É isso, querido. Só que não é qualquer um que morreu para nos salvar. Não é um ser humano comum, não é um Marte como morreu. Tem muita gente boa, não é, missionária, que morreu na história para salvar pessoas, que tem pais e mães que dão a vida por seus filhos. Na hora que tem naufrágio de um navio, afunda um navio, aí tem muita história de mãe que salvou o filho e morreu.
Então, que bom, né? Uma obra que o ser humano deu a vida por outro. Mas aqui quem está dando a vida não é um profeta chamado Jesus, é o próprio Deus. Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Porque ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é verdade? O Deus Filho, né, que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, ele veio aqui na terra e ele deu a sua vida, ele se esvaziou da sua condição de Deus para sofrer no nosso lugar. Queridos, isso é muito sério. Então é importante você fincar isso no seu coração, que Jesus não é um anjo, Jesus não é um profeta, Jesus não é um espírito de luz, não é um ser iluminado. Jesus é Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da sua condição de Deus por vontade própria e veio aqui na terra para sofrer no meu e no seu lugar. Então, querido ouvinte, fique ligado aí. A gente vai para um pequeno intervalo para você glorificar a Deus com esses louvores que vem agora daqui a pouco. E daqui a pouco a gente volta para orar pela sua vida, tá bom? Fique na paz e na graça do Senhor. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta em nome de Jesus e eu quero agora orar pela sua vida, pela vida da sua casa, da sua família. Nós estamos aqui, queridos, nessa alegria de aprender da palavra de Deus, de saber que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu fico muito alegre de poder saber que Jesus passou por todas as tentações que nós passamos, passou pelas dificuldades, pelos sofrimentos e ainda assim se manteve firme sem pecar. Eu fico muito feliz, queridos, em saber que esse Deus Todo-Poderoso, ele teve misericórdia da nossa vida, ele se fez carne, ele veio ao mundo como um ser humano, ele nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, ele cresceu como uma criança, ele cresceu como um jovem, depois como um adulto, passando por todos os perigos que a juventude, que a vida adulta pode trazer, mas ele se manteve fiel ao propósito do Pai na vida dele, que era oferecê-lo como sacrifício, como pagamento pelo nosso erro, pelo nosso pecado, queridos, que era fazer com que o sangue que ele derramasse naquela cruz pudesse nos resgatar. Então sabe, querido, se você tinha essa dúvida, saiba que o próprio Deus, como nós aprendemos durante o programa de hoje, não é? Aprendemos que no princípio, João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais na frente, no versículo 10 em diante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado, Jesus. Nós temos que dizer, diga aí, querido, na sua casa, aí agora, no seu rádio, ouvindo aí, diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se esvaziou da sua condição de Deus e veio ao mundo tomando a forma da criatura. Veja como o diabo se esforça, queridos, para negar esse fato maravilhoso. O diabo se esforça porque assim ele quer diminuir
esse enorme gesto de amor do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. São 3 pessoas em um único Deus. Nós vamos aprender sobre isso. Mas o diabo se esforça em querer dizer que Jesus foi um ser criado, que Jesus foi um anjo, que Jesus foi um profeta, que Jesus foi um espírito de luz. Não, queridos, a Bíblia nos garante que Jesus é Deus. Além desses versículos que nós passamos para vocês, tem um monte de outros versículos que vocês podem aprender, tirar suas dúvidas. Aqui nos nossos encontros pessoais, nós nos reunimos toda quarta-feira, todas as quartas-feiras à noite, de 8 da noite às 9h30 da noite, lá na casa, na Requinte Recepções, fica ali na rua José Austrégésilo, número 156, fica ali no Arruda, queridos. Você vindo pela Avenida Bibiribe, é a segunda rua depois do estádio do Arruda, vindo no sentido cidade e subúrbio, tá? Então, você vai ter oportunidade de ver mais versículos onde a Bíblia garante Jesus dizendo da sua divindade, recebendo adoração e o próprio Jesus, né, que em outra oportunidade, tentado pelo diabo, que disse para Jesus se prostrar, não é, se encurvar diante dele para adorá-lo, Jesus disse: não, apenas a Deus nós devemos adorar, né? Adore apenas a Deus. Pois é, Jesus aceita a adoração, queridos, como Deus que Ele é. Então, eu quero agora orar pela sua vida, meu querido, minha querida. Eu quero que você agora, sabendo dessa maravilha, sabendo que Jesus não foi um mártir, Jesus não foi um homem bonzinho que morreu por você e por mim, nem por uma causa, nem foi um político, nem foi um líder de massa. Jesus é Deus, Ele já existia antes da criação de tudo, Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e existirá para sempre, queridos, para sempre. Então feche os seus olhos, se você puder, aonde você estiver, porque eu entro agora na presença de Deus junto com você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Primeiro, para agradecer, Senhor, eu agradeço por esse conhecimento, Pai. Agradeço e peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor plante esse conhecimento no coração desse irmão, dessa irmã, no coração desse ouvinte que ainda não entregou os caminhos, o governo da vida dele ao Senhor, Pai, e dela. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa revelação, Pai. Não permita, Senhor, eu peço, proteja, Senhor, a mente desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã. Não permita, Senhor, que o inimigo venha semear dúvidas quanto à divindade de Jesus. Não permita, Senhor, que essa maravilha que o Senhor fez seja tirada da mente, do coração e da alma, do espírito desse querido que está me ouvindo agora. Porque o Senhor disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, único do tipo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por isso que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Foi por isso, como ele diz lá em Filipenses, que ele se esvaziou e tomou a posição de servo e obedeceu ao Pai, porque enquanto homem ele se fez servo, enquanto homem ele foi obedecendo ao Pai, mas enquanto Deus ele pôde se esvaziar. Veja que coisa maravilhosa. Será que a gente conseguiria fazer isso, hein, queridos? Nos esvaziar da condição de seres inteligentes e superiores para assumir uma condição inferior, Pai, em prol de uma pessoa, para ajudar alguém? Certamente não, mas Jesus fez isso. Então, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor Jesus lá no céu
olhando junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, olhando para nós aqui na terra, olhando a situação do ser humano, vendo o ser humano sendo destruído uns pelos outros, vendo a maldade imperar, vendo a pornografia, a inveja, o ciúme, a mentira, tudo isso acontecendo no mundo. O Senhor disse: eu vou lá para resgatar a minha criação, eu vou me esvaziar da minha condição de Deus e eu vou lá como homem, porque eu vou mostrar ao ser humano que eu vou passar por tudo que eles passam e vou vencer no lugar deles. Eu que sou inocente, o Senhor disse, eu que sou Deus, eu vou pagar a pena no lugar deles, porque eu amo a minha criação, eu amo o homem e a mulher. Oh Jesus, o que dizer, Senhor, diante dessa prova tão grande de amor, Pai? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Em nome de Jesus, eu te adoro, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti a nossa vida, Senhor, a vida dos ouvintes. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo por esse grande sacrifício que nós reconhecemos nas nossas vidas, Pai, que fez o efeito que fez, provocando novo nascimento naquele que já entregou também a sua vida para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, ouvinte, você que crê e concorda com isso, diga amém e graças a Deus. Amém, querido ouvinte. Muito bom estarmos juntos aqui com vocês, pregando a palavra de Deus, aprendendo sobre Jesus, viu? Eu espero vocês no nosso próximo programa. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus. Até o próximo programa, queridos.